Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Clístenes. Nós vamos trabalhar sobre a questão da ordem representativa e o risco da idolatria democrática. Clístenes e a revolução da cidadania é um tema muito importante, principalmente quando a gente fala da isonomia, ao demos, né? Clístenes que frequentemente é ofuscado, ao meu ver, por nomes mais populares como Péricles, como Aristóteles. Ao meu ver, ele é, na verdade, um dos grandes arquitetos da ordem política ocidental. Sua obra, forjada aí no fogo dos conflitos sociais de Atenas do século VI a.C., representa aí um marco na transição dessa aristocracia para um modelo embrionário do governo representativo. E já que esse é o nosso tema, sobre o sistema de governo representativo da igreja, eu acho que ele não podia ficar de fora, principalmente quando você vê a sua história, né, em um contexto marcado por muita tirania, por opressões oligárquicas. Clístenes ele vai promover uma reconfiguração da cidadania baseada na isonomia, que é a igualdade perante a lei, né? Isus, nomos, né? Igualdade perante a lei. Isus, nomos, lei, isus, igualdade. Igual, né? E é interessante quando a gente fala de isonomia, porque na organização do corpo político, né, segundo critérios geográficos e não genealógicos, que ele vai firmar essa questão da isonomia. Isso é muito importante, tá? E essa foi uma ruptura profunda, porque ao dissolver os vínculos tribais e familiares como critérios da organização política, Clístenes ele transformou o cidadão de apêndice da família nobre em sujeito político. A sua proposta transcendia a mecânica institucional. Tratava-se de uma visão espiritual da cidadania, uma expressão da dignidade humana e também da corresponsabilidade coletiva. E, nesse sentido, Clístenes ele prefigurou elementos caros à estrutura do governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao meu ver. Porque a centralidade das assembleias, essa rotatividade que a gente tem dos cargos, né? A participação equitativa de delegados eleitos. A gente vê também na vigilância contra a tirania clerical ou a busca, por exemplo, por uma representação que sirva à missão e não ao privilégio. Tudo isso faz muito sentido quando a gente olha a história de Clístenes, né? O que ele, de fato, promoveu foi uma ordem racional e simbólica que limitava o poder para ampliar a vocação. No entanto, é preciso a gente reconhecer que o modelo de Clístenes, embora ele avançado para sua época, ele permanecia circunscrito ao demos ateniense, né, que excluía as mulheres, escravos e estrangeiros. Então a igualdade ela era local, mas ela não era universal, ela era política, vamos assim dizer, mas ela não era espiritual. E o modelo da igreja, ao contrário, ele parte do pressuposto escatológico de que todos são chamados à participação no reino. São chamados por meio do batismo, da missão, dos dons espirituais. Então, a verdadeira cidadania para a igreja ela é teológica antes de ser civil. E essa ideia do demos, da participação, da rotatividade, ela surge dentro desse contexto da estrutura contra a centralização, né? Uma das inovações mais profundas de Clístenes foi a criação do demos, que eram distritos territoriais que substituíam as antigas linhagens familiares com base na vida política. E essa descentralização permitia uma distribuição mais equitativa do poder, dificultando aí a concentração de influência por parte da aristocracia tradicional. E a reforma criou 10 tribos aí artificiais, né, composta por pessoas de diferentes regiões, cidade, né, do litoral, do interior, obrigando aí os cidadãos a interagir fora dos seus círculos naturais de poder, e foi, de certo modo, a destruição do capital simbólico, né, das famílias nobres em nome de uma nova ordem comum, e essa estrutura promoveu a rotatividade de funções, né, a multiplicidade de vozes, cargos passaram a ser distribuídos por sorteio, impedindo que um grupo monopolizasse aí a condução dos assuntos públicos, e a Assembleia, né, que é a eclesia, ganhou poder, e o Conselho dos 500 tornou-se o centro do governo deliberativo no contexto de Clístenes. E esse princípio de rotatividade e participação plural ressoa profundamente no nosso modelo adventista, né? A eleição de delegados para assembleias, né? Mesmas comissões de igreja, né? O mandato limitado, uma comissão grande, uma comissão menor, que é a comissão de nomeações, né?
o mandato limitado de presidentes e líderes departamentais, mesmo também o princípio da representação regional, revela uma inspiração que é convergente. Eu me recordo muitas vezes, na União Sul do Brasil, quando participava das assembleias das associações e a maneira como o presidente da União ele trabalhava esse contexto por regiões, né, fazia sorteio para pessoas que estavam fora de dentro ali da comissão grande, para não ficar só o pessoal da comissão grande. Era bonito de se ver e ele fazia com muita competência, aprendi muito com ele nesse contexto. O objetivo aqui dentro do contexto da Igreja Adventista não é perpetuar o poder, mas garantir que ele seja expressão da missão e da comunidade. E a liderança ela é vocacional e transitória, nunca autossuficiente e permanente. No entanto, há um limite intrínseco aqui ao modelo de Clístenes, né? Porque ele não rompe com o antropocentrismo. O demos ele se torna o novo soberano, substituindo aí a figura do tirano por uma nova idolatria, que seria a soberania da maioria. E a Igreja Adventista, por sua vez, entende que mesmo a deliberação coletiva ela deve submeter à revelação divina e à orientação profética. A Assembleia não é o fim em si mesma, ela é instrumento da vontade de Deus. E onde Clístenes confiava na sorte, né, a Igreja confia no Espírito Santo. Onde ele via a função, nós vemos chamado. E aí entra um elemento que é o elemento do dilema da democracia direta, né? Quais são as vantagens e os riscos à ordem profética, quando a gente analisa esse contexto? Porque, embora Clístenes ele tenha pavimentado o caminho da democracia direta ateniense, o seu modelo carrega tensões permanentes, né? Uma delas é a participação cidadã. Quando completamente desvinculada da verdade, ela pode se tornar tirânica. A própria Atenas, no século seguinte, condenaria à morte a Sócrates, né? O pai da filosofia, por decisão democrática. O risco da democracia é transformar em instrumento de vaidade coletiva em vez de ser expressão de justiça. Será que isso está longe do nosso contexto, principalmente brasileiro? Na estrutura da Igreja Adventista, né? Não me refiro ao último comentário ao contexto eclesiástico, mas ao contexto sociopolítico do país. Mas quando você vê a estrutura da Igreja Adventista, a representatividade, ela não é apenas técnica ou organizacional. Por isso você não pode querer comparar sistema social político não eclesiástico somente com o eclesiástico, combinando como se tudo fosse igual. Não é, principalmente dentro do contexto adventista, porque ela é expressão do corpo espiritual de Cristo. A delegação do poder é limitada, ela é protegida por documentos normativos, como, por exemplo, o Manual da Igreja, no nosso caso aqui o Work Policy, no caso da América do Sul a gente chama de Livro de Regulamentos Eclesiásticos. É nesse ponto que as decisões das comissões e assembleias não substituem a autoridade de Deus. Ao contrário, deve estar em permanente submissão a ela. E Clístenes não conhecia esse horizonte, pessoal. Sua democracia era racional, mas não escatológica. As suas reformas buscavam evitar o abuso de poder, mas não apontavam para a eternidade. O povo era visto como um fim último da organização e não como um veículo da missão divina. E é aqui que a cosmovisão adventista diverge radicalmente de Clístenes. A liderança não se origina no povo, mas na vocação divina. O poder ele não se legitima pela quantidade de votos, mas pela fidelidade à palavra de Deus. E é nessa tensão que a igreja precisa vigiar o risco de reduzir a ordem representativa à mera técnica de governança, quando o sistema substitui o Espírito Santo, quando a liturgia política sufoca o fervor missionário e quando a eleição se torna disputa e não vocação, pessoal, aí o modelo clisteniano ele é revivido sem sua transcendência, né? A ordem ela se torna burocracia e a missão perde o pulso profético. E nós precisamos prestar atenção porque as aplicações do nosso contexto são práticas aqui. Porque nós estamos falando de voto, de chamados ao limite do modelo participativo também. Tá? A Igreja Adventista, ao adotar um sistema representativo com assembleias periódicas, com comissões de nomeações, desde o nível local até uma assembleia de associação geral, né, com colegiado deliberativo, que herda parte da sabedoria de Clístenes aqui, a gente precisa prestar atenção porque, dentro do contexto adventista, vai além. A liderança não é apenas eleita, ela é confirmada pelo Espírito Santo. A rotatividade não é só preservação contra abusos, é o reconhecimento de que ninguém é dono da obra. E Clístenes nos ensina o valor da descentralização, é verdade, né, da vigilância contra o poder absoluto, da participação ativa, mas não oferece critérios transcendentais.
A igreja precisa, portanto, aqui resgatar permanentemente o fundamento espiritual da sua organização, que é oração, jejum, estudo da palavra, consulta do Espírito de profecia. A comissão, ela pode até deliberar, gente, mas a palavra é quem confirma. Além disso, o modelo participativo ele deve ser constantemente evangelizado. Muitos líderes e membros ainda veem o processo eleitoral como ocasião de disputa e de ambição. Só falta alguns líderes distribuir santinho em alguns lugares, né? Clístenes ele confiava na estrutura, mas nós precisamos confiar na presença. A Assembleia não é um parlamento, ela é um cenáculo, pessoal. A eleição não é uma campanha, é um clamor. A crise da ordem contemporânea não é falta de técnica, mas falta de espírito. E mesmo estruturas bem desenhadas, como as de Clístenes, elas colapsam quando perdem o impulso ético e o temor de Deus. E a ordem para o fim dos tempos é um chamado aqui, pessoal, porque a ordem representativa da Igreja Adventista é, em sua essência, uma antecipação desse reino vindouro, do reino de Deus. Ela não é apenas eficiente, pessoal, ela é profética. Ela existe para proteger a missão, facilitar o discipulado e preservar a identidade escatológica da igreja. A liderança é funcional, mas ela é também dom de Deus. Ela revela algo sobre o caráter de Deus, ela é descentralizada, ela é relacional, ela é serva, pessoal. Clístenes, ele nos inspira, é verdade, né? Sua coragem reformadora, sua sabedoria institucional, sua resistência à tirania são lições valiosas, mas o seu modelo precisa ser batizado na profecia. E a igreja não é apenas um povo que governa a si mesmo, é um povo, gente, que submete ao Cordeiro. O centro da liderança não está em Atenas, mas no santuário celestial. Portanto, gente, que a ordem adventista preserve essa participação sim, mas sem idolatrar a estrutura, né? Que valorize as assembleias, né? As comissões, mas sem desprezar o altar, né? Que rotacione os seus cargos, sem dúvida, mas mantenha firme a vocação e que aprenda com Clístenes a proteger o povo do abuso, mas também a lembrar que só o Cordeiro é digno de governar. Amém? Eu acho isso tão importante para nós e eu quero seguir com você. Nos próximos episódios temos muita coisa boa para a gente trabalhar. Clístenes é só o começo de toda essa jornada. Bem, eu espero encontrar você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.